Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, professora de português e produção textual, e hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos do verbo. Esse vídeo está dividido em dois e essa é a primeira parte, ok? Então, gente, vamos começar por uma revisão básica de alguns conceitos importantes para a gente entrar de fato no conteúdo. Primeiro a gente precisa definir o que é morfologia, já que a gente vai tratar do verbo. Bom, morfologia é a formação, onde a gente estuda a formação e a classificação dessas palavras quanto às suas características morfológicas. Então, as palavras vão ter suas partes que vão formar essas palavras, né? Isso vão indicando certas características morfológicas e isso vai possibilitar a classificação delas. Essas características morfológicas são as suas possibilidades de flexão, né, de formações através dos processos de flexão e de formações através de processos de derivação. Isso a gente precisa confrontar, para a gente entender o contexto da aula de hoje, a gente precisa confrontar com a questão da sintaxe. O que a gente precisa ver em relação à sintaxe? Então, porque vocês vão entender isso durante a aula. A sintaxe vai nos ajudar aí a compreender a atribuição de papéis que as palavras vão... A atribuição, né, de papéis que nós vamos... São os papéis que nós vamos atribuir às palavras, ou um conjunto delas, né? Pode ser mais de uma palavra, existem palavras que não funcionam sozinhas dentro de sentenças, né? Então, vão precisar de outras. Então, nesse caso aí, vão ser um conjunto de palavras que vão juntas dentro de uma estrutura sintática, né? Estabelecer relações para que essas palavras, para que essas estruturas se consolidem, né? Se formem aí como sentenças completas. Bom, então continuando a revisão, nós vamos ver agora alguns conceitos importantes a partir da sintaxe. Então, nós temos aí palavras que vão se formar, né, possuindo essas características morfológicas. Essas características morfológicas vão colocar elas dentro de sentenças, né, de estruturas completas, que vão possuir relações umas com as outras, né, como nós vimos na sintaxe, e essas estruturas vão formar um enunciado completo, que vai ser a unidade mínima de comunicação, né, que é a frase, contendo aí uma ou mais palavras, como a gente já viu nas aulas anteriores, né. A frase, ela pode ter uma palavra só, né, que por si só já está, com essas características morfológicas, e com seu sentido também, já se estabelece 100% dentro de uma sentença, como uma sentença, e essa estrutura pode ou não ter um verbo. Quando nós temos uma estrutura que possui um verbo, nós temos uma oração. Lembrando que não necessariamente toda oração é uma frase, porque nós temos orações, por exemplo, numa subordinação, a oração principal, ela não é completa de sentido, ela precisa de uma outra oração para completar o sentido dela. Então, nesse caso aí, a gente não vai ter uma frase. Por esse detalhe, a gente não vai... oração não é equivalente a uma frase com verbo. Oração é uma estrutura que possui um verbo, ok? Que vai ser um verbo aí que é o núcleo dessa estrutura. Bom, e aí a gente tem a ideia de período, que é mais ligada à questão da escrita, que é quando a gente tem uma frase organizada em uma oração, né, ou em uma ou mais orações, que termina com uma pausa bem definida. Nesse contexto aí, a gente tem um conceito mais ligado ao âmbito da escrita. E aí a gente tem o período que pode se dividir em dois, que é o período simples, quando a gente só tem uma oração, né, e o período composto, que é quando a gente tem mais de uma oração. Bom, quanto à conceituação, nós temos aí a ideia, né, a gente vai entrar aí na ideia de oração, né, porque nós vamos falar aí do núcleo dessa oração. O núcleo dessa oração, né, na verdade, de qualquer estrutura sintática, ela é um elemento responsável, um elemento responsável pela seleção e conexão dos demais elementos nessa estrutura que nós estamos analisando. No caso da oração, esse núcleo vai assumir essa função de predicador. E esse predicador ele pode ser tanto um elemento verbal ou um elemento nominal.
ou seja, um elemento verbal é quando a gente tem uma palavra que possui características morfológicas de verbo, e um elemento nominal é quando a gente tem um elemento que possui características morfológicas de nome. Então, nós estamos aí observando que existem características morfológicas que vão permitir que essas palavras se encaixem e assumam determinadas funções dentro de uma estrutura sintática. Isso é extremamente importante para a gente entender o conceito em questão. Bom, quanto ao predicador verbal, né, que é o foco, né, a gente vai olhar aí como a gente está tratando do verbo propriamente dito. O predicador verbal, ele vai ser o tipo de predicador que vai ser o foco da nossa aula de hoje. Bom, nós temos aí um predicador verbal quando a função de predicador é exercida por um verbo. O único elemento que possui estruturas, características características morfológicas de um verbo é o verbo. A gente não tem nenhuma outra palavra, ao contrário do nome. O nome não é só o substantivo que possui características morfológicas nominais. A gente tem o adjetivo que possui essas características. A gente tem o pronome que possui essas características, entre outros, e tem alguns outros também que podem exercer que vão possuir essa característica. E aí, gente, e aí a predicação verbal, né, ela vai ser construída através, né, da seguinte estrutura. Como se constrói essa predicação, né? Vamos entender. Então, nós temos esse elemento que é um predicador, né, que vai selecionar os outros, como nós falamos anteriormente. Predicador é o núcleo. O núcleo é o elemento que seleciona e conecta os demais elementos. A predicação verbal, ela vai desempenhar esse papel, vai selecionar esses outros elementos e vai conectar, né? O predicador verbal, então, vai desempenhar esse papel de conexão. E ele vai ter dois aspectos que vão ser responsáveis pela conexão nós vamos ter dois aspectos que vão ser responsáveis pela conexão desses elementos que foram selecionados por essa função, né? Por esse verbo aí que está como predicador verbal. Bom, o primeiro aspecto aí que a gente vai tratar em relação a essa predicação verbal é o aspecto da concordância verbal. Esse aspecto aí, ele vai, lembrando, né, gente, que vai estar explicado, né? A gente vai tratar aqui as nossas explicações acerca desses fenômenos, né, desses aspectos, dentro da perspectiva da norma culta escrita. É claro que em outras normas isso pode funcionar de maneira um pouquinho diferente, ok? Mas pensando, né, no nosso objetivo, que é o vestibular, né, a redação do Enem, nós precisamos focar então aí na norma culta escrita da língua portuguesa, ok? Então, pensando em concordância verbal, é pensar a relação sujeito-predicador. Então, vai ser os aspectos, né? Vai ser o aspecto que vai cuidar de como essa relação entre o predicador, que vai selecionar um sujeito, né? Um elemento aí que vai ser o elemento de sujeito, como eles vão se conectar dentro de uma estrutura na perspectiva da norma culta escrita da língua portuguesa. Bom, a concordância verbal, né, ela vai consistir aí no como a gente vai adequar as características flexionais do verbo, ou seja, né, a gente tem aí quais são as características flexionais do verbo, quais são as desinências que são típicas de um verbo. É o modo, tempo, o número e a pessoa. Modo e tempo aí vão ser características flexionais que vão ser relacionadas ao contexto, né? Ao contexto do discurso, ao situar o discurso no tempo da fala, ou identificar o modo como aquele discurso está sendo expresso, né? E a gente tem o número pessoa, que são as características que vão ser responsáveis pela indicação do sujeito. Ele vai se conectar ao sujeito, né? Ele vai estar relacionado ao sujeito. Então, vai ser uma característica morfológica que vai interferir diretamente na nossa sintaxe. Então, essa
possibilidade aí do verbo se flexionar em número e pessoa, ele faz isso para que ele consiga se adequar ao seu sujeito, que pode ser um pronome, né? Que pode ser um pronome de primeira, segunda ou terceira pessoa, as pessoas do discurso aí que nós podemos relembrar. Né? Então, no papel de predicador, né, o verbo ele vai assumir essas características de acordo com o sujeito, né, que vai ser selecionado, estabelecendo aí a sua relação dentro da sentença. Então, o que isso quer dizer, né? Que o verbo precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, se for um sujeito de primeira pessoa do singular, então nós vamos colocar aí, que vai ser representado pelo pronome eu. Então, nosso verbo tem que estar em primeira pessoa do singular, né? A característica flexional dele ele vai ter que estar conjugado, ele vai ter que estar flexionado na primeira pessoa do singular. Se ele for a terceira pessoa do plural, então nosso verbo vai ter que estar, então, aí na terceira pessoa do plural. Aí, como a gente pode ver nos exemplos, eu passei no vestibular. O eu, né, primeira pessoa aí, o pronome prototípico aí, que vai representar a primeira pessoa do singular. Passei, que é a forma como o verbo passar se conjuga na primeira pessoa do singular. Enquanto, né, nós passamos no vestibular. Nós aí, primeira pessoa do plural. Então, como a gente não vai deixar o passei, né? A gente precisa não... se nós pensássemos assim, nós passei, não fica gramatical, né? Fica incompleto o sentido. Fica estranho, você vai estranhar com certeza. Então, a gente precisa adequar esse verbo ao sujeito, né, selecionado. Então, nós passamos. Ou então, o verbo aí vai estar com a forma como ele se flexiona, né, a forma de conjugação dele na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural.